Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal O Herói das Mil Faces. Hoje eu gostaria de fazer uma indicação de livro muito interessante que trata um pouco do atual cenário brasileiro, relacionado principalmente à política e à cultura. Eu gostaria de fazer a indicação do livro do historiador econômico e medievalista, não? Carlos Cipolla, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Tá? Neste livro, Cipolla ele vai tratar de 5 leis muito importantes, fundamentais relacionados à estupidez humana. Né? E por que eu estou fazendo a indicação deste livro? Porque é um fato que atualmente o Brasil vive um contexto, um status quo estúpido. Totalmente estúpido. Seja na política, seja na arte. Né? Nós observamos cada vez mais a estupidez reinante. Né? E uma das leis que o Cipolla trata neste livreto é uma lei muito importante. É a lei de que existem pessoas estúpidas em todos os lugares e nós as subestimamos. Se nós formos, por exemplo, pegar o Brasil, por exemplo, como referência, né, no âmbito político, os últimos presidentes que o Brasil teve, seja a direita, seja a esquerda, são simplesmente presidentes boçais, né, seja a direita, seja a esquerda. Presidentes totalmente incultos, presidentes totalmente medíocres. E o Cipolla justamente trata disso, que as pessoas estúpidas, elas estão nos mais altos postos, no aspecto político, no aspecto cultural, tá? Então a gente não pode subestimar a presença dos estúpidos. E o grande problema é que no Brasil as pessoas têm subestimado os estúpidos e têm dado a estes estúpidos a capacidade de governar e legislar sobre nós. Então, no Brasil a gente vê esse dualismo totalmente patético e medíocre, de direita a esquerda, ainda que esses conceitos no Brasil sejam totalmente, muitas vezes, mal interpretados, porque a direita brasileira é uma coisa totalmente, é uma quimera ideológica, e de igual modo a esquerda. No Brasil, por exemplo, é também uma quimera ideológica que nada mais hoje serve para atender, por exemplo, às necessidades das elites, principalmente dos banqueiros. Né? Então, que esquerda é essa? Né? Se a gente for analisar, por exemplo, o governo petista hoje, nada mais é do que um serviçal dos banqueiros, só colocando juros e mais juros para a população, para a classe trabalhadora, e a gente não observa nenhum tipo de melhoria. E a direita, num discurso totalmente utópico, de meritocracia, num país de miseráveis como o Brasil, né, no qual as pessoas cada vez mais estão no fundo do poço, e falando de meritocracia. E essa gente que fala de meritocracia é essa gente que está simplesmente se aproveitando, se regozijando com as benesses do Estado, com altos salários, altos cargos. Então, no final, direita e esquerda no Brasil é a mesma coisa. São duas faces da mesma moeda. A gente observa isso. Então, a gente vai observar estúpidos à direita e estúpidos à esquerda que estão aí, né? Ditando regras, legislando sobre a população. Isso no aspecto político. No aspecto cultural, a gente observa a decadência total da cultura brasileira. Um país que teve a capacidade, né, de ter, por exemplo, um Tom Jobim, um Vinícius de Moraes, grandes artistas, grandes dramaturgos, como, por exemplo, Nelson Rodrigues, grandes
personagens da história e da cultura brasileira, a gente observa hoje uma total decadência na área das artes, na área da música, na área principalmente cinematográfica. Né, o Brasil que já teve, por exemplo, um Mazzaropi, né, um grande artista, um grande Otelo, por exemplo. Então a gente observa a decadência total, e a gente vê uma classe, muitas vezes, artística estúpida, que produz um conteúdo totalmente medíocre, totalmente sem sentido, levando as pessoas cada vez mais a um estado de idiotização coletiva. Então, a gente tem observado que aqueles que, de uma certa forma, têm tido uma grande representação na esfera, digamos, principalmente artística brasileira, a gente tem observado um status quo de mediocridade, principalmente na área da música. Né? A estupidez, ela é algo real. E o grande problema é que quando nós subestimamos as pessoas estúpidas que estão presentes em todos os lugares, eu citei a classe artística, a classe política, a classe artística, mas também na classe principalmente acadêmica, a gente também tem pessoas estúpidas. Então, muitas vezes, teorias totalmente mirabolantes, coisas totalmente sem nenhum tipo de fundamentação metodológica ou científica, e as pessoas, elas acabam, de uma certa forma, crendo que tudo isso é verdade absoluta, que não há possibilidade, por exemplo, de questionar, tudo é um dogma. E muitas vezes a gente observa a dogmatização justamente através da estupidez humana. Então, eu recomendo As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. É um livro curto, mas muito necessário, principalmente analisando a sociedade hoje, principalmente a sociedade brasileira. Né? É uma sociedade totalmente decadente, infelizmente, uma sociedade que não valoriza a cultura, que não valoriza a investigação, que não valoriza algum tipo de erudição. Não. Qualquer estúpido que apareça no Brasil acaba adquirindo um status quase de um imperador, quase uma espécie de culto. Então, é muito triste a gente observar um país como o Brasil cada vez mais decadente, um país como o Brasil cada vez mais levado a uma escravidão, não somente no sentido da escravidão física de trabalho, as pessoas se matam de trabalhar para ganhar um salário mínimo medíocre, incluso que agora procuram, de uma certa forma, aqueles que manejam o Estado, de estabelecer teto para o salário mínimo, num país no qual não se paga um salário mínimo digno ao trabalhador. Então a gente observa essas coisas, a gente observa a decadência total, a estupidez total. E a dica que fica, principalmente em relação a essa lei do Cipolla, é não subestimar os estúpidos. O grande problema hoje no Brasil é que as pessoas têm subestimado os estúpidos. As pessoas têm dado aos estúpidos um grande poder. Poder no qual os estúpidos depois irão utilizar contra nós mesmos. Então, fica aí a minha dica de leitura. Carlos Cipolla, As Leis Fundamentais da Estupidez Humana. Não devemos subestimar os estúpidos. Eles existem, eles estão aí, e eles podem, de uma certa forma, utilizar todo o poder que eles têm para nos prejudicar.